continuando as meditações do vídeo 3, aí também tem um momento, né, que é explicado assim sobre esse zelo, né, de Deus com o seu povo, né, que foi necessário, né, como o homem, né, saiu da ordem, como foi falado, né, que Adão foi passando para frente o que sabia e muitos, né, foram ouvindo, foram reproduzindo aquilo em suas vidas, né, outros não, né, então teve essas duas realidades. Até chegar lá no Noé, né? Teve toda aquela situação lá. Então, quando chegou no tempo, né, que o Senhor levantou Moisés, né, para guiar o povo, né, na saída do Egito, né, para tirar o povo daquela situação, para que eles pudessem, né, ser purificado, né, ter desenvolver ali uma ordem, sabe? Sair de uma situação assim que eles não podiam ter liberdade de servir a Deus, né? Total, pela condição que eles viviam, no lugar que eles viviam. E então Deus usou de Moisés para estar conduzindo o povo. E como o homem tinha o coração muito duro, muito, muito, muito duro mesmo, precisava das leis, né? Precisava de leis assim para guiar o povo, para a convivência, né? Das pessoas. Mas essas leis é o próprio verbo, é o próprio Jesus, né? Ali. Aquelas tábuas da lei, aquela palavra é Jesus, porque ele é o verbo. Então, é o próprio Deus habitando no meio deles através das leis. Era um meio que Deus utilizou para guiar o povo no deserto e preparar um povo bem disposto, preparar um povo para ele, porque Deus nunca volta atrás naquilo que promete, né? E ele falou com Abraão, né? Ele prometeu a Abraão que abençoaria toda a geração por meio dele, e essa herança se manteve para Isaac e Jacó, né? E ao longo do tempo, tudo que aconteceu, o próprio povo, né? O fato do povo ter virado escravo no Egito, as próprias situações, mas também serviu de meios assim de purificar o homem por causa das coisas erradas, por causa dos erros, né? Da desordem, das falhas, né? Então, todas as situações também de purificação, de deserto, de contrariedades, de dificuldades, né? As pessoas precisam ver Deus do jeito certo, né? Não é ficar julgando as coisas de Deus, não é ficar falando, por que que Deus então permitiu eles ir para o Egito para virar escravo, para depois tirar eles de lá? Mas tem um porquê que Deus conduziu eles lá, é porque Deus, ele, ao contrário, é justamente por Deus manter a promessa que conduziu eles lá, porque o povo estava perecendo, estava passando fome. E assim, os filhos de, né, Jacó, né, pecaram gravemente contra Deus, né, contra o próximo, fazendo aquele mal para José. Então, faltava muita sabedoria neles também para saber fazer as coisas. Você vê que José tinha sabedoria para administrar as coisas, para lidar com conflito, para lidar com como é que fala? Precariedade, né? Precariedade, né? Dificuldade como estava de colheita, né? De tudo. Aí você vê que já faltava isso nos outros, porque os outros se desviaram e precisaram também ser castigados. Então, tudo isso de penúria, deles ter que se humilhar e ir para o Egito, deles ter que se humilhar para depois pedir a ajuda de José. Isso serviu também para purificar eles, serviu também para corrigi-los daquele mal, né? E ter mandado o povo para lá era a proteção de Deus, justamente porque ele prometeu conservar o povo, então o povo estava perecendo de fome e Deus não deixou eles perecer de fome. E o Egito não estava na mesma situação. Então era o lugar que Deus utilizou para eles. E Deus está em todo lugar. Ele tem domínio sobre tudo, né? Mesmo que lá eles adoravam outros deuses, né? Mas Deus impera sobre todas as coisas. Então, quando você está com Deus, você pode estar em qualquer lugar, né? Você está sendo protegido por Deus. Então, assim, tudo que eles passaram era necessário eles serem provados, né? Pelo fogo. Então, tudo também de sofrimento que viveu os nossos patriarcas, os profetas, serviu de preparação para o Redentor.
Jesus fala no livro do céu que foi como que se é o germe, né? Formava o germe, né? Era a petição para o Redentor vir. Os suspiros, né? Os desejos por Deus, né? As dificuldades, as penúrias, né? As privações, tudo serviu para pedir o Redentor, para preparar o povo para o Redentor. Então é muito, muito grande o que Deus fez. Então Deus assim, Ele é justo, Ele é salvador, Ele é provedor, Ele é educador, Ele cuida, né? Ele cuida dos seus filhos, Ele educa os seus filhos na justiça e ensina para os seus filhos, né? Você viu que dentro do próprio erro deles precisa se aprender uma lição, né? Dentro do próprio erro, eles precisam entender aquele mal que eles provocaram, porque senão não tem mudança. Se eles não entender aquele mal que provocaram e o bem que deixaram de fazer. Então Deus educou também assim os irmãos de José, fazendo eles também sentir, de certa forma, o peso da escravidão, de ter que se abaixar lá até o Egito, pedir ajuda, né? De ter que pedir ajuda para o próprio irmão que eles venderam como escravo e eles agora se tornarem escravos do irmão, né? Então, assim, dentro mesmo do próprio pecado, do própria situação, né? Ele estava no cerco, né? Divino. E Deus permitiu educá-los ali naquela situação para eles entenderem, né? Mas é muito bonito isso, porque não é um. Deus não faz as coisas assim para a pessoa falar assim, é para jogar na minha cara. Não. É, na verdade, é para a pessoa mesmo ter o conhecimento de si mesma e o de Deus. É para a pessoa mesmo ver que ela é por ela mesma. Entendeu? Ele só está mostrando a verdade do nosso nada, né? De como nós não somos justos por nós mesmos, do quanto a gente é incorreto, né? Do quanto a gente é mesquinho e precisa aprender realmente. E sem Deus, sem os favores de Deus, sem a pessoa divina nos instruindo, a gente não sabe fazer nada, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o provedor de todo bem, Ele é o nosso educador. Sem Ele, então, não temos nada disso, né? Então, é muito importante isso, né? E também, assim, mostra também como que Deus não abandonou aqueles que permaneceram fiéis. O José sofreu, ele sofreu, mas ele permaneceu fiel a Deus. Então, os sofrimentos dele serviu de bênção, não de maldição, entendeu? Não de maldição, ao contrário, serviu de bênçãos, né? E não só para ele, porque abençoado foi todos aqueles que passaram por que ele, né, conheceu, né? O Egito, o faraó bebeu disso, né? Dessa providência divina. Por mais que eles lá adoravam outros deuses, mas quem foi o provedor dele foi Deus, porque ele podia fazer alguma coisa. Ele tava, o Egito ia perecer a mesma miséria se não fosse o socorro de Deus. E por que Deus também socorreu o Egito? Para ter também por onde o povo de Deus ir, né? Buscar ajuda, né? Então Deus protegeu aquele lugar para, através daquele lugar, ser provedor para os outros. Olha para você ver que interessante isso, não é? Então, quando Deus abençoa alguém, é para essa pessoa, com a vida dela, abençoar os outros. Não é para si, para ela mesma, não é? Mas é porque através daquele lugar, né, Deus abençoar os outros, poder ajudar os outros, prover para os outros. Então, aí depois foi, né, falado, né, lido um trecho muito bonito, né, sobre que em tudo, né, Deus nos vincula à natureza constantemente, né, Ele nos cerca das suas obras, né, e a gente não, vamos dizer assim, que são coroas, né, fica coroado pelas obras de Deus constantemente, elas estão ao nosso redor e Ele nos cerca e também é o sinal de mostrar o quanto Deus está próximo, o quanto Deus se alegra, né, então, a criação mostra essa presença de Deus constantemente e Deus cerca para mostrar o seu amor, né? E Ele quer esse reconhecimento, né? Que a gente reconheça esse amor dele em tudo criado. Como que é bonito, né? Quando a gente elogia o autor das obras, né? Que é o próprio Deus, né? Reconhece na criação, nas obras de Deus, o próprio autor dele.
Imagina a felicidade dele, né? Parece até que faz questão de tanto que você agradece, de fazer aquilo estar ali, sabe? Disponível para você. De tanto que você agradece, parece que faz questão de te dar uma coisa que tá dando para todo mundo, mas vamos dizer assim que os outros às vezes não vê o bem, não tá olhando, né? E você tá olhando. Então ele faz questão de fornecer aquilo porque você está olhando. Tipo assim, né? Igual toda vez que eu levo os meus alunos, né? Aqui tá bastante frio, né? Mas sempre tem à tarde um sol delicioso, né? Que é quando mistura esse tempo de frio com aquele solzinho quentinho e você quer correr para aquele sol, que sensação maravilhosa que é você tá debaixo daquele sol, né? Então eu acho engraçado porque é sempre no mesmo lugar, é a mesma sensação. Aí parece que me cerca com o sol. Eu falo mesmo assim, me cerca com o sol. Deus faz questão de me dar aquele solzinho da tarde para me sentir, porque sabe o quanto que eu gosto. Eu falo assim mesmo. E aí, toda vez que eu levo meus alunos para casa, não tem um lugar, o ponto específico que eu deixo eles, né? O lugar específico, mas bate um sol, porque tem muita sombra, né? O caminho, mas num lugar onde eu fico esperando eles entrar para dentro da casa deles, mas bate um sol tão maravilhoso ali, né? E eu fico ali todo dia, toda vez que eu deixo eles lá, é um momento ali de falar, ah, que sol delicioso. Eu não deixo de elogiar a Deus, né? Eu não deixo de reconhecer Ele. Olha que sol gostoso, que sol maravilhoso, né? E como que isso é bonito, né? Você ter essa intimidade com Deus. Como a gente deve ter intimidade com Deus, né? À noite também, às vezes eu tô chegando à igreja e tô olhando, eu faço questão de olhar pro céu, né? E admirar as estrelas. Ai, que dia, ai, que noite linda. Tá cheio de estrela e fico olhando e fico um tempo namorando o céu. Mas, mas isso é importante. Parece que Deus faz essa questão, sabe, de você. Porque sabe que você vai agradecer, sabe que você vai reconhecer o amor dele. Eu sinto amada por Deus constantemente, em tudo, né? Em tudo, cercada do amor dele. Então, ele faz questão também de cercar a gente da natureza, como as meninas estavam falando, né? Do encontro delas. E, e Deus cercou, preparou um lugar bonito, preparou um lugar assim que ele cercou da natureza para mostrar o quanto ele estava feliz por aquele encontro, o quanto ele estava ali, né? O quanto ele estava com elas, o quanto ele estava ali. E ele faz questão de levar, tipo assim, a criação toda para abraçar, né? Para participar, né? Para mostrar o quanto ele está ali, o quanto ele está naquele encontro, o quanto ele está naquele momento, né? O quanto ele está feliz, né? Então, assim, é muito importante isso, é muito interessante isso, né? Realmente, ele prepara lugares bonitos, né? Para a gente se encontrar, né? E ali quem a gente vai ver? Ele sempre, né? Em tudo, sempre. Então, é muito... A gente, Nossa Senhora, é cercado por Deus constantemente. Constantemente. Então, é muito interessante o amor de Deus, né? Que nos cerca, né? Então, aí também Deus fala, né? Sobre essa questão, né? De Adão, né? Que se ele não tivesse saído da ordem divina, ele é igual ele faz com a gente na divina vontade, sabe? Ele seria assim, regido constantemente, né? Teria as informações assim, é, de gole a gole, mas sempre. Todas as informações que Deus quisesse dar a cada momento, sabe? Ele teria é, sendo regido, cercado e vendo esse cerco de Deus de amor o tempo todo, constantemente, como a gente está falando, desse cerco de amor. Então, tendo o próprio Deus ali governando o homem, falando com o homem, né? Ele não ia precisar mais assim de algo assim externo, sabe? De leis, algo assim muito fora, sabe? Para ele ter aquela segurança, né? Uma lei, uma coisa escrita, né? No sentido assim, um documento, como é a lei, vamos dizer assim. Não, o homem teria, todos teriam esse regime, né? Esse governo constantemente. Então, sabendo que Deus está com ele em todas as coisas, né? Que Deus está sustentando ele em todas as coisas. Então, quando o Adão saiu da ordem, ele perdeu isso,
né? Ele perdeu essas informações, ele perdeu essa comunicação de saber o que Deus queria dele, de perceber também a proteção de Deus. E como a gente fala aqui, que Deus nos protege em todas as coisas, ele como que ele nos cerca de várias formas. Ele nos cerca, como a gente está falando, por meio da natureza. Ele nos cerca por meio, assim, por mostrar o seu amor através da criação. A gente vai, parece que está andando vinculado a tudo, né? Tudo. Mas não é só nessa questão, é nas questões também de proteção, é nas questões também de proteger a gente, de quando você está nesse recinto de proteção de Deus, de conversa constante com Deus, você tem Ele ali te direcionando também nos seus passos. E se você tiver para fazer alguma coisa, dar um passo que não é para você dar, um passo maior que as suas pernas, né? Vamos dizer assim, ele na hora te rege, te segura, te protege. Ele não deixa você falar o que não é para falar. É, ele, ele vai como que eu posso dizer? Te administrando a sua vida, controlando as coisas. Você sente um controle assim, que não é um controle como se fosse assim, de tirar sua liberdade, tipo, de te obrigar a uma coisa forçada, não, sabe? Você dá a sua liberdade para ele, é uma coisa que você deu a liberdade para ele, você sente uma leveza para caminhar, uma segurança de que com Deus você não vai falhar, que ele está controlando as coisas ao seu redor, que ele é sua visão, sabe? Não é você vendo com o seu olho e dizendo, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo, não. Ele é a luz dos seus olhos, então, como ele enxerga melhor do que você sabe que quando ele disser não vá, quando ele disser não fale, quando ele disser não é bem assim, quando ele te corrigir, ou quando ele te segurar, ele que vê mais do que você sabe que pode confiar que você não vai cair em lugar nenhum. Sabe aquela passagem que fala de Isaías, né? Muito conhecida, Isaías 43, né? Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, a chama não te consumirá, né? As águas não vão te submergir, né? Porque eu que te protejo, né? E tudo Deus falando do zelo, do amor, da proteção dele é real. Isso é real, gente. Não é brincadeira. Ontem foi pregada uma passagem no grupo de oração. Eu fiquei encantada. E fiquei namorando essa passagem. A pregadora pregava e eu ficava também namorando a passagem, porque é muito a vida na divina vontade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí fala assim, ó, Eclesiástico 34, versículo de 14 ao 20. Proteção de Deus, aqueles que o temem. O espírito daqueles que temem a Deus será procurado. Será abençoado quando Deus olhar para eles. Com efeito, sua esperança está posta naquele que o salva. Os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam. Aquele que teme o Senhor não tremerá, de nada terá medo, pois o próprio Senhor é a sua esperança. Feliz a alma que teme o Senhor, para quem olha ela, e quem é a sua força? Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Ele é um poderoso protetor, um sólido apoio, verdade, né? Um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia. Um sustentáculo contra os choques, um amparo contra a queda. É verdade. Ele eleva a alma, ilumina os olhos, tá vendo? Que ele é a luz dos nossos olhos. Dá saúde, vida e bênção. E eu fiquei namorando nessa passagem, porque eu falei, meu Deus, como que não é a proteção de Deus, a vontade de Deus? Como que é bom que Ele mesmo faz, né? Que eu tava rezando no grupo de oração, assim, né? Me veio assim na minha mente, não é uma visão, porque eu não tenho visões, mas eu tenho assim, eu não sei explicar, na minha inteligência mesmo, sabe? Que Deus mostra que tá querendo falar aquilo, né? Não sei explicar assim. É como se fosse na minha imaginação, mas não é uma coisa que eu quis imaginar. Eu tava rezando quieta e de repente vem aquilo, né? E de Deus, assim, uma mão pintando uma tela, né? Com um pincel na mão e pintando e bordando, né? Passando a tinta na tela.
E eu entendi que era o que Deus queria fazer na alma, né? Que é justamente quando você deixa ele pôr o pincel, né? Deixar ele pintar a sua história, confiar que com ele com as mãos no pincel, você pode ficar tranquilo. Então, eu fui falei daquilo, né? No momento lá eles fizeram silêncio e pediu para falar aquilo que Deus colocava, para ouvir Deus. Fizeram silêncio para ouvir Deus. Aí eu falei daquilo para eles lá e o que eu tinha entendido. Aí a pregadora, né, quando foi pregar, prega essa passagem. E essa passagem tem tudo a ver com isso. Com essa mão pintando, né? Quando é Deus na nossa alma conduzindo as coisas do jeito de Deus, sabe? E você pode entregar tranquilo, né? Com toda a segurança de que Ele vai conduzir as coisas da forma melhor possível, né? Ruth, mas e quando acontecem situações não tão boas, né? Parece então que pegou aquela tela e pintou com a tinta mais escura, né? Pois é, mas tudo tem um para quê, né? Deus usa de tudo, tira um bem de todas as coisas, né? Então, é proteção, é purificação, né? É, ele tá te dando aquilo ali para você participar da vida dele, né? Da cruz. Nossa Senhora, então assim, tudo tem Deus, né? Tudo tem luz quando você tá com Deus, mas quando você não sair dessa proteção, você fica na escuridão, não sabe discernir as coisas. Então é muito importante essa proteção. Proteção de Deus àqueles que o temem, é mesmo. É uma proteção mesmo. Então, a vida na divina vontade é voltar para essa ordem, para essa proteção, que para ficar à sombra de Deus, sabe? Assim, debaixo de Deus, igual ele fala mesmo, igual os pintinhos embaixo da galinha ali, das asinhas da galinha. Essa é estar sob a proteção do Altíssimo mesmo, deixar Ele te cobrir, te envolver. E Ele não tem ninguém melhor. Como fala que ele é educador, Ele é provedor, Ele é salvador, Ele é justo. Ele é santo, né? Então, com ele é segurança. Então, a gente não faz nada. Quando faz as coisas com ele, a gente tem essa segurança de que quando também não é para falar uma coisa, quando ele te segura, é pro bem. Igual. Só que aí, como foi falado, não é só a gente entregando nossos atos diários à divina vontade, que tudo seja feito na divina vontade, mas a gente tem que estar estudando o livro do céu, porque se não tiver essa luz que é o conhecimento, né? Se não tiver aquele conhecimento ali, porque Deus trabalha na nossa inteligência, memória e vontade, né? Santíssima Trindade está lá. Então, eles estão ali, atuando ali, né? Então, aí ele vai te lembrar. A memória é importante para lembrar daquilo que Deus falou, para você ficar tranquilo, seguro, não ficar no seu humano. Ai, não falei nada para aquela pessoa ali. Ai, como eu sou horrível. Aquela pessoa tá pensando que eu sou uma pessoa seca, horrível. Igual ontem mesmo, né? Quando eu tava pedindo um B pra pregadora, ela vinha falar comigo assim, eu só falando básico, não tinha muita coisa para falar com ela. E eu tava totalmente assim, sabe? Não tinha, então eu não fiquei arrumando confusão, não tinha muito o que falar. Parece que eu não tenho muito o que falar com as outras pessoas. Eu falo mais aqui, aqui mesmo, que eu sei falar da divina vontade, gente, né? Então, assim, eu acho que quando você fala tanto aqui também, lá fora você nem sabe. Então, assim, é lugar para, né? Então, assim, aí as pessoas falam comigo o básico, não falo, mas às vezes eu não tenho o que falar, não tem. Então, antes eu ficava perturbada, porque eu achava que eu tinha que falar, porque eu não tinha a informação, faltava a luz, faltava. Porque não é só entregar o ato sem saber por que, Senhor, que na hora lá eu não tive nada para falar para aquela pessoa. Eu não entreguei meus atos para sua divina vontade de me reger, Senhor. Então a minha divina vontade não está me regendo, não, Senhor. Porque eu não falei nada para a pessoa. Se eu tivesse a divina vontade, eu tinha falado, 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 falado. Quem disse? E se Jesus não quisesse? Você não fala nada se não quisesse. Às vezes você está com a cabeça tão vazia, né? E você tem que aceitar essa condição de ter e não ter para falar, né? Entendeu? Se não veio nada para falar com aquela pessoa, não era para falar. Então, o ter para falar ou não ter também é vontade divina, mas como você vai entender isso, você fica longe dos estudos, do entendimento, e graças a Deus. Então, assim, aí você fica seguro, assim, você sabe, você entende, então você fica em paz quando você tem aquela informação, né, de Deus. Aí você não fica no seu humano.
Que é aí que pode estar o problema. Você voltar pro ser humano e começar a se perturbar. Nossa, aí já começa o humano. Ai, a pregadora vai pensar que, nossa, que menina seca. Ela tava lá rezando e agora eu vim falar com ela e ela é uma pessoa tão assim, sem graça. Pode até pensar assim, né? Nossa, ela é meio fria. E você não pode ficar com esse tipo de pensamento, entendeu? Então, assim, eu fui educada, respeitosa, mas não tinha muito o que ficar falando, entendeu? Não tinha, só fazer o quê? Aí você vê também que é Deus. Você não fica assim chateado, você não fica se sentindo que deve algo, sabe? Eu devia ser mais assim para as pessoas, eu devia. Você tem que olhar o que Deus quer, entendeu? Se tirar os olhos de Deus e pôr os olhos nas pessoas e em você, você tem que ver o que Deus quer. Aceitar essa ordem, essa proteção, entendeu? Quantas vezes eu quis pular, andar, eu queria atropelar a vontade divina, né? E por uma ignorância, mas ao mesmo tempo Deus. Aí você também tem que se acalmar, porque você sabe que está num processo de conhecimento, que você não tem todas as informações. E aí Deus olha sua intenção, de não teve intenção de pecar, mas já teve situações assim, né? Que eu cheguei querendo resolver coisas, eu achava que eu tinha que falar, né? E não era. Não era, mas eu não entendi, mas eu não queria fazer na intenção assim de fazer o mal. Queria fazer a vontade de Deus. Então parece que Deus assim vai suplantando. Ele vai lá e resolve com as pessoas para não ficar uma coisa assim tão. Parece que dá um analgésico, parece que faz aquela outra pessoa acalmar depois e ficar em paz com você. Ele corrige quando ele vê que você está na ignorância, que você não está na intenção, né? Uma intenção assim que não é errada, mas ao mesmo tempo não é que ele vai dizer assim, tudo bem o tempo todo, filho, você não está na intenção, você não estava na intenção ruim, mas ele vai dizer, tudo bem, mas vai estudar, né? Vai aprender agora. Ele é educador, gente. Ele é protetor, mas ele é justo. Aí então teve uma justiça ali também, uma correção, uma humilhação que eu tive que passar por causa daquela situação, uma questão também de exposição, mas tudo serviu para reparar, porque você precisa reparar e já faz aqui na terra, né? O seu purgatório já é aqui quando você está caminhando na vontade de Deus, então ele permite também certa forma, mas não permite ser algo tão horrível, tá? Sabe? Porque parece que ele vai lá e acalma as pessoas, não deixa as pessoas, sei lá, fazer uma violência com você, uma coisa assim tão, sabe? Porque ele sabe que você está aprendendo, que você, né, estava ignorante, né? Então, mas ao mesmo tempo ele não fala, continue ignorante, filho, eu entendo, não. Ele fala, vai estudar, vai ficar atento, né? Então ele é educador, e é o que me aconteceu, assim, em muitas situações, né? De aprender, mas também de entender além, né? E de tirar dali também um grande bem, porque você tira um bem de todas as coisas, até das suas estupidez, da sua falta de compreensão de uma situação de outra, você tira um bem. Quanto bem que eu não tirei disso, né? Mas ao mesmo tempo você não fica feliz assim, porque você não é assim, ai, que delícia. Então foi bom não ter passado no teste. Não, não é delícia isso, né? Porque você não quer falhar com Deus. Você não quer falhar com Deus. Mas essa dor de você não queria ter falhado, queria ter entendido, aquela dor que eu ficava assim, nossa, Aline, só aprende errando. Quando eu vi, eu já fiz errado. Esse aborrecimento, né, de você, mas ao mesmo tempo você tem que seguir em frente, aí você se perdoa e segue em frente, mas esse elemento também de certa frustração, Deus vai usando. É como se ele usasse isso enquanto você completasse o seu ato, porque tá vendo que você ainda tá numa ignorância, mas depois que te corrigiu daquilo ali, não é querer que você fica repetindo a mesma coisa. Então agora eu não sou besta, né? Não vou lá e fazer a mesma coisa, se eu que eu já sei que não é assim. Então não arruma confusão. Aí eu tenho que ficar falando para as pessoas, eu tenho que ficar nisso e naquilo, eu tenho que falar isso, eu tenho que ir atrás da pessoa e falar as coisas e não sei o que, arrumando confusão, porque eu aprendi a lição. Mas eu precisei refletir, eu precisei debruçar dentro dessa situação. Eu não pude só falar assim, ah, tudo bem, não passei mesmo, tá bom, não tem problema nenhum. Tem sim. Então, como eu posso reparar isso?
Eu também posso reparar expondo, eu posso reparar refletindo e partilhando com as pessoas aquilo que aconteceu, aquilo que eu aprendi. Eu reparo também quando eu giro em torno da situação, mas não em torno de mim mesmo. Sabe o que que é? Não é girar em torno da situação assim, lembrando daquilo no sentido assim, nossa, como eu sou falho, como eu sou burro, como eu não sei o quê, pensando em si mesmo e se perturbando, não. Ó, vendo Deus. O que que Deus me ensinou com aquilo? Onde eu não ouvi, né? E onde ele estava e eu não entendi. Ah, então ele estava é isso que ele queria. Olha, gente, era o que Deus queria de mim nessa situação. Deus queria que eu só naquele momento rezasse. Eu achei que eu tinha que ir lá e falar, mas era uma situação que eu mesmo provoquei, que eu fui atrás, que Deus não me deu a oportunidade para falar com a pessoa. Eu que criei aquilo ali, mas com a intenção de falar, de fazer um bem. Mas não era um momento, não era uma oportunidade proporcionada pela vontade divina. Meio que Deus permitiu, mas olha, gente, Deus me ensinou isso e aquilo. Deus me ensinou também uma coisa muito importante, que é a situação, que quando eu cheguei para falar com a pessoa, eu cheguei muito grande. Eu cheguei muito grande. Eu não cheguei admitindo a culpa toda para mim. Eu cheguei muito grandiosa, né? Eu cheguei, eu tenho que te falar isso, porque Deus está me mostrando isso, porque eu sei isso, eu sei aquilo. Eu cheguei grande demais. Eu não me abaixei. Então Jesus não pôde fazer, né? Usar, né? Porque eu cheguei grandiosa demais. Eu não cheguei contrita, não cheguei humilde. Ele queria me ensinar tudo isso. Eu não soube ouvir a pessoa em Deus, né? Não soube ouvir verdadeiramente. Tive medo do que a pessoa poderia fazer se eu falasse tais coisas. Então, teve amor próprio ali. O Senhor me ensinou que não pode ser assim. Você vai tirando luz. Então, você vai reparando também as situações assim. Quando você vai vendo Deus, quando você vai fazendo vamos dizer assim, essa reflexão em Deus. Não é uma reflexão humana, né? Tirando, eu fui humilhada nisso, eu fui humilhada naquilo, não. O que que Deus, né, me ensinou? Então, quando você tira a lição de casa, né, com a sua vida, e aí você está fazendo uma revisão em Deus da situação, né? E é o próprio Deus te levando a pensar, porque Ele é o educador, né? Igual o pai quando vai fazer uma revisão com a criança, filho, por que que aquela hora eu chamei a sua atenção, eu não te dei aquele doce que você queria? Aquela pirraça que você fez no supermercado, e relembra o filho, né, daquela situação, né? É, e relembra aquilo, né? Igual a minha irmã veio perguntar para mim, Ruth, o que que eu faço, né? Ai, contando da minha sobrinha que fez uma pirraça no supermercado, né? Por causa de... Queria uma coisa, né? Queria do jeito dela, porque queria, e não aceitou o que a mãe deu. Aí eu falei para ela que depois que acalma a situação, que ela tem 4 anos, então tem que ter um cuidado, porque eles não têm noção, né? Assim, numa dimensão assim, de consciência, né? Claro, 4 anos. Mas que ela pode depois que acalmar a situação, que a menina estiver calma, sentar com a filha e rever aquela situação e explicar o lado da mãe, explicar conversar com a filha. Falei com ela assim, explicar para ela o problema, qual que foi o problema daquela situação, ver junto com ela, né? De um jeitinho assim, sabe? Aí eu expliquei mais ou menos para ela que seria muito bom não deixar as coisas passar, sabe? Por mais que é 4 anos, é pequenininha, mas dá para conversar sim. Dá para conversar sim. Você não vai ser tão duro ao ponto você nunca devia ter falhado comigo, meu filho. Você nunca devia ter chorado. Aquilo foi um absurdo. A criança fica assim, nossa, não vai nem entender, não tem dimensão isso. Mas você pode rever com ela, né? E assim também é a gente com Deus, gente, uma eterna criança com o nosso Pai, né? Revendo as coisas, né? Isso é muito importante. E aí você fica seguro de que até quando você, né, não entende, que você fala, você pede perdão e segue em frente. E você sente assim essa segurança de corrigir as situações, sabe? Olha, eu não preciso esconder do meu pai, né? Não vou esconder debaixo da cama e falar igual, né, o Adão lá escondendo atrás lá da árvore lá, né? Não, não vou esconder debaixo da cama porque, ai, não, vamos resolver as claras, né? Deixa essa luz entrar e resolver as claras. Como é bom resolver as coisas, né?
E em Deus dá para resolver qualquer coisa, né? Não tem assunto que você não possa resolver com Deus, porque Ele é a fonte de todo bem, de todo entendimento. Sem Ele, a gente não consegue resolver nada. E com Deus, a gente consegue resolver tudo. Então, é muito importante isso também. E essa questão da segurança, de não ficar uma confusão com as coisas. E Deus te ajuda em tudo, tudo, tudo. Ele te dá um assim, sabe? Você não arruma confusão, até para coisas santas, até uma caridade, ele, ele regula, vamos dizer assim. Ele te mostra quando dá e quando não dá. Quando não dá para você fazer um bem para alguém, aceitar também que é a vontade de Deus, sabia? Ai, você vai ficar se perturbando porque eu tinha que ter aquele dinheiro para fazer aquela doação, eu tinha que dar aquela carona para aquela pessoa e arruma confusão danada. Não, você não vai arrumar confusão. Quando você tem Deus te instruindo, ele fala, filho, agora não dá para fazer isso. Pronto, acabou. E você vai e entrega para Deus assim, né? O Senhor cuida, né? Aonde a route é limitada, não pode alcançar, que é muito pouco que eu alcanço. A vontade de Deus alcança tudo. Então ela vai na frente, deixa ela fazer do jeito dela e você não arruma confusão. Então quando você tem ele te instruindo, você fica muito assim, sabe, equilibrado. Você não fica tentando dar um passo maior que a perna. Você não fica assim desesperado, né? Igual ontem no grupo também no final, tem uma senhora que vem de longe. Ela vem de longe. E eu até perguntei para ela, a senhora não foi rezar hoje o texto? Que ela sempre chega cedo para rezar o texto. Aí falou assim, não, hoje eu fiquei lá com Jesus Santíssimo. Eu falei, tá bom. Ela falando, eu tava com muita dor mesmo, né? Tava sentindo muita dor. E eu percebi que ela tava realmente muito debilitada, porque ela tava andando. E eu vi que ela tava com muita dificuldade, que ela tava sentindo da coluna. Eu não sei como que é essa dor, mas dá pra ver que tá difícil, né? Você vê o, o, o semblante da pessoa, a dificuldade, mas ela foi, mesmo assim. Mas aí me deu na hora de ir embora, eu falei, me deu aquela coisa, um impulso, uma vontade tão grande de ajudar, de ir até ela e falar, fica quieta aí, espera, que eu vou pedir meu esposo, porque meu esposo já fez isso, né, 2 vezes, de deixar ela em casa. E ela vem sozinha e volta sozinha, assim, né? Aí me deu aquele impulso de ir até ela e falar assim, eu vou falar com ela, tadinha, tá com dor, dá pra ver que ela tá andando com dificuldade, eu vou falar com ela pra esperar que a gente deixe ela na casa dela. Só que quando eu ia dar esse passo, aí o Senhor falou assim, não dá, porque tem a Rosa que o seu esposo, né, vai levar. Aí eu lembrei que o carro, meu esposo não tem, só tem 2 lugares, porque ele tem que levar o teclado dele que é enorme, não cabe no porta-malas, então tem que levar no banco de trás do carro. E as 2 meninas que leva, uma que sempre leva, né, que é praticamente nossa vizinha, né, né, já vem com a gente, então sempre. E quando a gente deu carona para essa senhora, né, tinha o outro lugar, o outro espaço, mas ia apertado, mas dava para ir. Só que tinha uma outra moça que foi hoje, que cantou hoje lá, que cantou ontem lá, e, e ela também é praticamente nossa vizinha, e o Bruno sempre leva. Então, se eu falei, vai levar elas, não tem lugar no carro. Então, não adianta falar. E eu fiquei assim, mas não fui. Falei assim, nossa Senhor, nossa, nem vontade, Senhor, de ir a pé para a senhora ir, né? No, ir para casa a pé, mas Deus não pede você fazer essas coisas. Ele não, filho, não dá para fazer, não dá. Eu falei, Jesus, vai com ela, dá força para essa senhora, né? Protege ela, Senhor, dá força para chegar em casa. Eu sei que o Senhor tá com ela, né? E aceitei aquilo. Não fiquei uma confusão, ai, não, deixa eu ver o que eu posso fazer. Já tava tarde, eu correria, né? Aí meu esposo já vinha me pedindo favor, entendeu? As coisas acontecendo, você não fica tentando mudar situações, sabe? Você aceita o não poder fazer, sabe aquilo de você aceitar a sua restrição? Você se sentir restringido em uma situação em que você não tem o que fazer? Você fazer, né? Você fornecer um conforto, uma ajuda de levar alguém para um lugar. Mas se você não tem como fazer aquilo, você aceita. E isso também é a vontade de Deus. Você não fica arrumando confusão, se perturbando. Eu fiquei em paz, né? Eu fiquei em paz porque eu sabia que Deus estava com ela. Que Deus ia dar força para ela chegar em casa, né? Tranquila, que Deus é a força dela, né?
a força de todo mundo, toda criatura. Então eu falei, tá na sua mão, Senhor. E fiquei em paz, dei tchau pra ela. Deus assinou pra mim, eu dei tchau pra ela e não falei nada. Eu não dei um passo, né? Porque o Senhor me lembrou na hora. Não tem como levar. Não arrumei confusão, entendeu? Fiquei em paz. Então, assim, você não, até essas coisas, o ato, a caridade, você não fica perturbado. Ah, eu não tinha um dinheiro para dar para essa pessoa que está passando aqui, que parou. Sabe essas pessoas que ficam no trânsito, né, pedindo ajuda? Aí você não tem um dinheirinho para dar para pessoa ali, não, você não fica perturbado, você não fica, eu não fiz. Sabe essas coisas que a pessoa tem de contabilizar ato, de achar que tá, tem que resolver tudo, que tem que salvar todo mundo. Você não tem essa visão de salvar ninguém. Você sabe que é Deus que salva. E quando Deus usa de você como instrumento, você foi só instrumento. E mesmo assim, um instrumento muito pequeno, falho. Quem fez tudo é Ele, e a força toda é dele, é tudo Ele. Se não fosse Ele, você não saberia fazer nada. Então você não tem por que ficar, sabe, perturbando com as coisas. Então você vive numa segurança mesmo, como fala na palavra, né? Ele que ilumina seus olhos, até para te dizer o que não dá para fazer, o que não é para fazer, né? E é assim, é muito importante isso, gente. É muito importante isso. É a vontade de Deus para a gente entender no dia a dia, né? No dia a dia, como que a vontade de Deus se manifesta? Ela se manifesta quando é possível algo e quando não é. E a gente precisa entender, para não ficar com perturbações bobas, né? Que é o pensamento em si mesmo, que é quando você se perturba com situações que não nem tá no seu alcance e você tá querendo que tivesse, né? Então não é assim que as coisas funcionam. Aí eu vou dar aula e depois eu continuo, amém? Continuando, né, a meditação aí do estudo, né, do número 3, a redenção, né, falando sobre a redenção, tudo que Jesus fez na redenção. Então, assim, a nossa formação na divina vontade, né, está sendo explicado isso também, que do mesmo modo, né, que nós somos formados, não é, a gente está voltando para a ordem original, né, então a forma com que Jesus nos ensina é como seria, é como era a vida de Adão, que ele rejeitou, como seria, né, se tivesse uma continuidade, né, ele não ia ter todas as informações de uma vez, mas ele receberia aos poucos, né, o Senhor ia ensinando o que ele fazer. Então não é o que acontece com a gente, ele vai nos instruindo aos poucos, ele fala assim, eu que opero a perfeição pouco a pouco na alma, então eu faço na minha medida, né, tudo no tempo que eu decido, que eu quero, né, então assim, eu não teria que jogar os ensinamentos todos assim, derramar de uma vez, sabe? Ele mandaria conforme a situação, né? Conforme a necessidade, como ele faz hoje, não é diferente. O que a gente está fazendo é experimentar essa vida que o Adão deixou. Nós estamos agora fazendo esse experimento, e não é só experimentar, é viver verdadeiramente. Então, nós estamos dizendo, sim, Senhor, eu quero aquilo que disse não, né? Eu quero, Senhor, ser instruída por você, eu quero ser formada desse jeito, eu quero ser formada por vós. Então é isso, aí ele vai nos ensinando. E isso é a mesma coisa com Adão, né? Então, assim, é maravilhoso, né? Então, mas só aí aconteceu o pecado, né? A vontade humana, que foi exatamente sair da ordem. Pecado é isso, né? Você sair da ordem de Deus. Você tem a ordem perfeita de amor, de santidade, de sabedoria, unido a Deus ali. E aí a pessoa vai e sai, a pessoa deixa isso. Então, o pecado é fazer o ato oposto à ordem, à vontade de Deus. É ir totalmente contra, né? Então, como é que acontece então quando o homem erra, né? Sai da ordem? Ele precisa reparar, né? Ele precisa se arrepender, porque não adianta a gente confessar por hábito, né? A pessoa que tem o hábito de confessar, mas lá no fundo nem medita direito por que que tá confessando o mal que tem, a gravidade do mal que ela fez, a dimensão com que ela fez contra Deus, contra o próximo, né?
Então, a confissão não é só assim, ah, porque eu preciso de ter um selo do padre, né? Eu preciso de ter o padre estendendo a mão e falar, pronto, acabou. Jogou, lavou a roupa suja, né? E pronto. Aí depois a pessoa nem pensa, a pessoa nem sabe, nem medita. Então isso é muito sério. Então, às vezes acontece muito isso também na. Eles fazem os mutirões de confissão, né? De confissão nas igrejas, mas assim, é importante ensinar para as pessoas essas coisas, como se preparar para a confissão, sabe? Tem um preparo espiritual, sabe? Você tem que tomar ciência do que você está fazendo ali, né? Você tem que tomar ciência realmente. Ô, gente, não é um teatro. A gente mesmo não gosta de falsidade. Imagina que alguém te fez uma coisa muito errada contra você e essa pessoa depois vem te pedir perdão, mas essa pessoa te pede perdão assim. Você percebe que é falso, né? Você percebe assim que o jeito com que ela pede perdão, assim, sabe? Me perdoa, tipo assim, você vê assim, nossa, é só pra mim, pra se livrar de mim, né? Ela só tá pedindo, só tá pedindo perdão pra mim, devolver pra ela aquilo que eu neguei e dar de volta, sei lá, né? Ah, só tá pedindo perdão, assim, porque alguém mandou ela pedir, né? Mas aí no fundo você percebe que não é verdadeiro, que aquilo ali não é verdadeiro, né? Igual quando você vai educar, né, dois meninos, sei lá, né? E aí você pede para os meninos se brigaram com o outro, né? E você pede um para pedir perdão pro outro. Aí, sei lá, na hora que eles vão se perdoar, eles estão pedindo perdão, mas um fechando a cara pro outro, né? E, e lá no fundo você vê que tem ainda uma rincha, você vê que aquilo não foi de coração, não adianta, parece que é forçado porque você pediu para pedir. Deus não quer coisas forçadas, Deus não quer coisa falsa, né? Deus não quer, Ele quer verdade, Ele quer sinceridade. Sabe por quê? Porque Ele sabe a verdade, Ele conhece, Ele sonda os corações. Então, o que que adianta se aproximar dEle, né? E tem gente que nem sabe por que que tá arrependido, confessa, vai pro confessionário para falar coisa nada a ver, e às vezes deixa de reparar realmente o que precisa. E às vezes o arrependimento tem etapa do arrependimento, sabe? O arrependimento não é uma coisa assim, que é só ir, termina ali na confissão. Existe a reparação. E as pessoas não sabem o que é reparar as faltas. E às vezes a reparação não é simplesmente o padre virar e falar assim, reza um Pai Nosso 3 Ave Maria e tá bom. Às vezes a reparação é porque o pecado ele tem três efeitos muito graves. Primeiro, e é o que mais é desconsiderado, é a dimensão contra o amor, né? Porque a pessoa, quando peca, ela tá deixando de amar, ela tá deixando de escolher o bem, tá escolhendo o mal. Então, ela tá deixando de amar a Deus, que deu a vida para ela amar a Ele de volta e não fazer coisa errada. E aí ela tava cometendo um ato em si. E o ato tem consequência. Se você deixar um prato cair no chão, o que que acontece? Ele quebra e vira um monte de caquinhos. Então, assim, as coisas têm consequência, né? Alguém sai machucado na história. Não é só a pessoa, né? Ela não peca sozinha. Quando ela peca, ela se envolve com outras, né? Ela coloca outros ali na conta. Quando uma pessoa sai da ordem, ela provoca uma bagunça em volta. Ela arruma confusão em volta. Ela traz um mal-estar em volta. Então, o pecado tem consequência. Você deixar de fazer o bem, você pode até ter escolhido não fazer o bem, mas pode ter certeza que não ter feito aquele bem vai deixar uma lacuna, vai deixar um vazio. E é exatamente aí que o Filho da Divina Vontade repara, né? É nesses vazios que ficam, da falta de arrependimento, da falta de arrependimento sincero, da falta de uma reparação verdadeira e da falta de uma consciência também verdadeira da dimensão daquele mal, da dimensão que aquela situação provocou. Porque se a pessoa vê numa dimensão maior, ela não vai querer fazer de novo. Se ela entender exatamente o que é o pecado e o que isso causa no relacionamento dela com Deus, o quanto que isso fere a Deus, você acha que ela vai querer, né? Se ela pudesse ver como que fica uma alma pútrida ao pecar. Então é muito sério, é muito sério. E não existe arrependimento quando a pessoa lá no fundo pensa assim, eu vou confessar, aí quando eu não aguentar eu faço de novo. Lá no fundo ela já está pensando na queda. Aí ela vai e confessa, mas volta para a mesma situação, entende? Então lá no fundo é como se ela quisesse só constar, só marcar assim, ó.
confissão mensal. Tô cumprindo a lei. Confissão mensal. Como se fosse assim, para marcar, para constar, e não é assim. Então, assim, falta preparar as pessoas, explicar também o que que é a reparação, que quando você faz um erro, cometeu um erro, né? Você precisa voltar atrás com Deus, mas você também precisa corrigir a situação, precisa corrigir a situação. A situação não é corrigir a situação com outra. Às vezes a pessoa vai rezar, beleza. Na hora ela oferta um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas há uma situação que está acontecendo, é, que ela ali, que ela pecou, ela errou, numa situação assim, que trouxe uma desordem ali na casa dela, pecou, sei lá, na família, né? Trouxe um problema na família, trouxe uma desordem na família, trouxe uma maldição, atraiu o mal para a família. Então, ela pecou e trouxe todo um desequilíbrio, né? Feriu as pessoas. E se ela não entende que quando ela erra, ela precisa reparar que a humildade é a verdade. É você admitir que é errado e não só diante do padre. Muitas vezes a pessoa precisa se desculpar com aquelas pessoas da vida dela que ela causou aquele aborrecimento. Se ela roubou, ela precisa devolver, restituir o que ela roubou, entende? Se é uma situação que ela não vê mais, essas pessoas que não tem como, é possível, aí ela vai fazer outro tipo de reparação. Mas tem situações que as pessoas estão ferindo, que as pessoas vão lá para o padre e falam assim, padre, eu não, o meu problema é que eu sou rancoroso, eu não perdoo. Aí o padre fala, tá bom, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria. Acabou. Mas aí ela continua convivendo com aquela pessoa que ela não perdoa e ela não resolve aquela situação. Por isso que Jesus na volta instruiu Pedro, né, por meio dele para instruir todo mundo sobre como que é importante assim perder tempo mesmo na confissão com a pessoa que está confessando, sabe? Tentar entender é, os motivos, o que que aconteceu, porque tem situações que são pecado, tem situações que não são, tem coisa que é perca de tempo e de energia, que a pessoa fica falando blá, 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 falando coisa que já falou e repetindo a mesma situação. Então, tem situações que aquele pecado envolve outras pessoas e que a pessoa também precisa entender a dimensão em que ela foi culpada e a dimensão que já não está no alcance dela, que foi erro de outra pessoa. Ela saber separar as coisas para não carregar também um peso a mais que não é dela, para ela só pegar aquilo que é dela mesmo, né? Ela assumir aquilo que ela pode, que Deus quer que ela emende. Então tem todo um processo com a alma, de mergulhar naquela situação de ensinar, né, as pessoas a se aprofundar, a mergulhar. Que muitas das vezes fica muito tempo batendo papo, dando conselhos humanos, de psicologia para as pessoas, em vez de falar da alma, falar do espiritual. Então, às vezes a pessoa fala assim, padre, eu não perdoo de jeito nenhum, eu tenho problema de perdoar meu marido. Aí o padre fala assim, tá bom, então você se arrepende? Tá, a pessoa pode até falar, me arrependo, mas aí ela volta e continua não perdoando. Entende que ela só tomou um remédio porque naquele momento teve uma dor de cabeça, mas o problema tá lá ainda, a infecção tá lá, e se deixar. Então, quantas pessoas levam coisas para debaixo do tapete que podem ser resolvidas com uma contrição perfeita, porque a contrição perfeita tem elemento de resolver as coisas, tem esse elemento também de você mudar. Olha, se o meu problema está sendo exatamente, né, esse amigo, essa pessoa que está me incentivando, então a minha contrição perfeita, de tanto que eu chorei por esse pecado, de tanto que eu não quero isso, eu tenho que ter atos concretos de que eu não quero, então eu vou bloquear esse contato. Eu vou bloquear essa pessoa, mas ela vai ficar chateada, mas eu vou bloquear. E eu tô fazendo é um bem, eu vou ficar em paz. Eu vou bloquear e Deus sabe do meu coração e sabe por que que eu tô bloqueando essa pessoa. Entende? Que às vezes tem que cortar pela raiz. Então a contrição perfeita é cortar pela raiz. A contrição perfeita não é só fazer uma análise superficial, não é só falar assim, falar. Não, é realmente aquilo precisa assim, doer. Então como que a pessoa consegue? Ela precisa pedir ajuda de Deus para dar luz para ela entender mesmo, sabe? Se arrepender verdadeiramente. Ela precisa pedir o Espírito Santo de Deus para provocar isso dentro dela, para iluminar ela, para ela entender mesmo, né, o quanto que aquilo é ruim. Então, ela precisa querer de todo o coração, pedir essa ajuda de Deus, e Deus dá os favores dele, sabe? Mas a pessoa não pode ser só um hábito, não pode ser uma coisinha assim só por falar.
sabe? Ô, gente, tem hora que eu fico assim, Jesus, que absurdo. Que na igreja você fica cantando a música de contrição, no momento do ato penitencial, que só falta o pessoal começar a dançar, sabe? Umas musiquinhas animadas, sabe? As musiquinhas animadas, né? Tem de piedade, tem de piedade de nós, ó Senhor. E vai batucando, aí entra ali, né? Gente, coisas assim, sabe? Que você vai vendo assim que não tem uma meditação em cima, né? É como se fosse assim, é, sei lá, um agregado da liturgia, né? Faz parte da liturgia, mas não se entende. Que aquele momento ali, a missa não é o Calvário, então é um momento diante da cruz, de você reconhecer, né? Todo o sacrifício que Jesus fez por você, né? Meu Senhor, meu Deus, né? Tente compaixão de mim, meu Deus. Realmente, Senhor, tudo que o Senhor sofreu foi por nossas culpas. O Senhor fala, né, que o seu corpo dilacerado na cruz é a imagem do homem pecado. Pois é, Senhor, o seu corpo ficou parecendo o que eu fiz, né? O seu corpo ficou parecendo o que eu fiz. Dá para me ver a profundidade do meu pecado quando eu olho para o Senhor na cruz. Dá para me ver o que é o pecado quando eu olho para o Senhor na cruz, porque aqueles cortes, aquelas chagas, aquele sangue, né? Fala muito, né? Do quanto que é feio o pecado, do quanto que o pecado fere, do quanto que o pecado machuca, do quanto que o pecado arranca pedaço. Então, os pedaços seu arrancado fala dessa desordem do que o pecado causa. Então, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. Aquele momento que Deus dá ali na contrição para o ser humano ir lá, né, e reconhecer lá no ato de Deus, na redenção, né, reconhecer, né, reconhecer sim, né, e na divina vontade a gente faz assim, universal, não fica pensando em nós, que a gente sabe que não é para ficar, né, a gente com pensamento de pecado, né, não, mas ali em nome de todos, você é um outro Cristo ali também, né, porque Jesus tomou sobre si tudo, né, então você também naquele momento está pedindo perdão, representando cada alma, né, fazendo aquela contrição por cada um, né? E é muito sério isso. Não precisa ser feito. Só que às vezes não é feito. Virou musiquinha animada, né? Então, assim, são uns abusos que vão acontecendo, né, gente? Os exageros que vão acontecendo, né? Entrou esse negócio de epicurismo muito forte, muito forte. E, assim, tem a hora para você cantar um glória, mas tem a hora também de você se recolher e meditar. E é um momento de meditar. É um momento de reconhecer que a gente não fez nada, é Deus que fez tudo, que a graça veio dele. A gente só, da nossa parte, a gente só fez bagunça, né? E ele é que veio reparar. Então, é um momento de você reconhecer tudo, de você tomar posse desses, né, dessas graças sobre você, de você e a graça do perdão, de querer viver como alguém perdoado, regenerado, não mais como vivia antes. Então, gente, é muito sério isso. As confissões não podem virar uma autoajuda, um momento de entretenimento, né? De conversar de coisas humanas, né? Tem que saber separar as coisas, né? Se a pessoa precisa de outro tipo de direção, ela precisa ser correta, né? Ela tem que marcar e já falar, olha, precisa de uma direção espiritual, né? Saber separar a hora para cada coisa, né? Para cada situação, né? Não vai esgotar a cabeça do padre falando de um assunto que naquele momento ele está ali para atender confissão específica, como é, por exemplo, quando é no mutirão de confissão, que está ali para atender um monte de gente e é tudo na mesma dimensão. Então, assim, saber se colocar no seu lugar, né? Saber o lugar de cada coisa também é muito importante, né? Então, o arrependimento, ele é acompanhado de reparação. A contrição perfeita, né? Essa penitência, é muito importante explicar sobre a penitência. A penitência não pode ser algo que não vai fazer nem cócega na pessoa, que não tem objetivo, que às vezes ela vai rezar por rezar e nem tá pensando mais no... Não, né? Ao contrário, ela precisa ver a própria vida em Deus, rever, entender o que que fez de errado. Vai ficar na lama, sabe? Mas se naquele momento que ela pecou, ela não ouviu a Deus, ela não quis saber,
ela quis ouvir a própria carne. Então, que no momento que ela se arrependa, que ela queira ouvir de novo, que ela queira pedir perdão por não ter ouvido e queira ouvir. Agora eu quero ouvir, Senhor, e saber o que que eu tenho que fazer. Se eu tenho que perdoar alguém, eu vou lá agora resolver. Não é só. Às vezes a pessoa quer contar, não conta só pro padre, ninguém tem que saber, mas são situações que a pessoa precisa resolver com a própria pessoa, tá dentro da casa dela, né? Ela precisa olhar nos olhos da outra pessoa e resolver aquilo. Que aí, aquele ato de humilhação, aquilo é carregar a cruz. Carregar a cruz é assumir mesmo a realidade. Assumir que você tem um problema. Então, se o marido está confessando que não está aguentando, que bebe, que tem algum tipo de vício, e ele nunca falou para a esposa, e de repente vai falar para a esposa e vai se entregar, sabe? Ali também, né? E pedir ajuda, né? Me ajuda porque eu quero mudar, né? Então, com certeza Deus vai assistir ele com a graça, porque tá vendo que esse homem tá dando cara a tapa mesmo, que esse homem tá querendo mesmo uma mudança verdadeira, que não adianta simplesmente ser só assim uma liberação para comungar, porque tá com saudade da comunhão, e depois que volta, que o padre fala assim, vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. A pessoa já está lá de novo no bar, a pessoa já está lá de novo na mesma situação. Ela só queria pro domingo. Ela só queria porque estava com saudade de comungar. E depois volta de novo. Fazer o mesmo. Não pode ser desse jeito. Eu tô falando porque eu já vivi desse jeito. Eu já vivi desse jeito, né? Ficava com mal-estar de pensar em ter que ficar sem aquela situação que era um vício. E ficava com mal-estar só de pensar que no primeiro dia é uma coisa, no segundo ainda você vai levando e depois parece que você fica com raiva de ter que se abster, né? Aí se arrepende, mas depois volta para a mesma situação. Não, não pode ser assim. Fica um ciclo do vício, né? E não tem mudança. A verdadeira mudança só acontece realmente nessa contrição perfeita, que é quando a pessoa realmente muda, que ela deixa de fazer o que ela fazia. E se ela não dá conta, é humildade você admitir e pedir ajuda, né? Às vezes a pessoa que é dependente, químico, e tem que pedir mesmo a ajuda da família. Nossa, não me interna, faz alguma coisa por mim, me ajuda, né? Me ajuda, por favor. Eu não dou conta sozinho. Isso não é feio. Isso que é dignidade, sabia? Que às vezes a pessoa acha que tem muitas pessoas que não admitem que são, porque isso para elas é humilhante, mas elas não estão entendendo que ficar negando que tem o problema é que é humilhante, é que é covardia. A covardia não é se assumir que tem um problema e pedir ajuda. A covardia é você ter o problema, as pessoas estão te falando, a sua casa está ruína, você está vendo tudo caindo nos pedaços diante de você, mas você continua dizendo que não tem o problema. É muito sério, é muito sério. Então, Deus quer te dar, até quer dar o banho de limpeza completo, não é só um banho. Gente, a confissão não pode ser um banho de limpeza em que você toma banho e vai lá e veste a roupa suja de novo. É a mesma coisa da pessoa ir lá e tomar um banho e repetir a roupa que já está imunda do dia, né? Então não tem sentido aquela limpeza, não foi uma limpeza total. Então a contrição perfeita, verdadeira, ela é você também resolver tudo, né? A contrição perfeita, o arrependimento verdadeiro é você limpar tudo. Não é você ficar guardando nada por debaixo do tapete, mas é você resolver, né? Então reparar geral, sabe? É aquele banho que depois vai vestir roupa limpa. Você não vai mais vestir os trapos do pecado, os trapos da miséria. Não, você vai vestir a veste nova, a veste limpa. Senão não adianta, né? É igual você remendar a roupa velha, né? Jesus fala sobre isso no Evangelho. Não adianta. Então, e resolver as coisas na humildade, assumindo a culpa, na divina vontade, não é diferente. A gente faz o mesmo processo, né? Essa vida de ordem, né? Como a Aline estava dando exemplo, né, da vida dela, de como que foi, né, porque ela leu um trecho em que Jesus fala sobre que a vontade divina eclipsa, né, tudo, né, então, é verdade, quando ela se estabelece, as coisas mudam, mas ela precisa se estabelecer, ela precisa reinar.
Então, para ela reinar, tem toda uma situação que precisa ser corrigida. Primeiro dentro de nós, né? Dentro de nós. Então, se a gente não dá exemplo, a gente fica calado, aceitando tudo e tudo serve de reparação, né? Mas a partir do momento também que a divina vontade de dizer assim que ela reina, não é só reinar em você, ela tem que reinar, ela tem que reinar, porque ela não pode ser pisada. A divina vontade, se ela estiver sendo humilhada, ela não está reinando. Então, na situação, por exemplo, da esposa que se emenda, né? Em tudo, em direção à vida, né? Ela se emenda, mas aí ela, por parte do esposo, por parte da família, ela está sofrendo muitas injustiças. Aí entra o desequilíbrio, então a divina vontade não está sendo reinando ainda, né? Ela está sendo humilhada e você vai tomando consciência de que você já que Deus já equilibrou, que já zerou você, então você vai também tomar posse, né, com a palavra criativa, para também falar aquilo que é para Deus, que é aquilo que Deus quer falar, que é aquilo que Deus quer falar na sua casa, com muita firmeza, com muita autoridade, mas humildade, como foi falado, com caridade.